Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva em mais essa noite. Vamos já asserenando os nossos corações, nos tranquilizando. Vamos já rogando a presença amiga do nosso mentor individual, dos mentores responsáveis por essa aula da noite de hoje, que possa estar conosco, nos amparando, nos intuindo, nos dando, enfim, o suporte necessário para que possa ser bem-sucedida essa nossa aula. Que Jesus nos ampare. Nós vamos ao nosso estudo do Livro dos Médiuns. Na semana passada, foi feito uma parte do capítulo 1, intitulado A Espírito, isto é, existe Espírito? Das explicações que nos foram dadas na aula passada, nós compreendemos que realmente os espíritos existem. Então, nessa próxima aula, aqui dando continuidade ao item 4, Kardec está nos alertando para que, ao iniciarmos alguma discussão, uma discussão espírita, com algum adversário da doutrina, nós tenhamos, primeiramente, saber se a pessoa com quem estamos conversando admite essa base, a existência da alma e a de Deus, que são a consequência uma da outra. E também é a base de todo o edifício. Então podemos perguntar a ele se ele crê em Deus, se ele acredita que tem uma alma, se ele acredita na sobrevivência da alma após a morte. Feito esses questionamentos, podemos dizer a ele: Deus é a causa primeira de todas as coisas, é a inteligência suprema, é o Criador do céu e da terra. Ora, se existe uma causa, Deus, existe também um efeito. O efeito criado por Deus são as almas. Deus é a causa que criou tudo que existe. Então, se Deus criou as almas, não fez isso com a finalidade de depois destruí-las, sabendo que tudo que ele cria é perfeito, que suas leis são imutáveis, não precisam ser revogadas. Porque se fosse dessa forma, o universo seria algo desorganizado. E nós podemos observar que tudo está sempre em ordem. O sol, a lua, as estrelas, a noite, o dia, o vai e vem das marés e o próprio ar que respiramos. Diante disso, então, as almas que são sua criação sobrevivem após a morte. São imortais. Simples e ignorantes, para com o passar do tempo evoluir. Se após conversarmos sobre essas questões e a pessoa responder negativamente ou dizer: eu não sei, gostaria que fosse assim, mas não estou seguro, percebemos que ela respondeu assim
para ser educada, mas que ela não compreendeu. É como se tentássemos demonstrar as propriedades da luz a um cego que não admite a luz. Então poderemos usar uma ordem diferente de ideias para não perdermos muito tempo. Poderemos perguntar, por exemplo, se o espírito pode se comunicar com o homem, isto é, trocar pensamentos com ele? E por que não? Sendo o homem um espírito encarnado, por que um espírito livre do corpo não poderia se comunicar com ele? Desde que admitamos a sobrevivência da alma, é racional admitir que as afeições também sobrevivem. As almas estão por toda parte. É natural que alguém que nos amou durante a vida queira vir para junto de nós, deseje se comunicar conosco. Então este ser vivendo em outra dimensão procura meios que tem à sua disposição para se comunicar, já que durante a vida ele agia sobre a matéria do seu corpo, dirigia seus movimentos, porque após a morte, e tendo os meios necessários, ele não possa fazê-lo. Então esse espírito utiliza os mecanismos presentes na mediunidade, ou seja, expressa o seu pensamento através de um espírito encarnado, que tenha afinidade fluídica com ele. Esse espírito, no caso, é o médium, que lhe empresta o aparelho fonador para que ele possa falar. Pode também fornecer sua mão para que ele possa escrever. Após admitirmos a veracidade dos fatos e do raciocínio, podemos agora pedir aos incrédulos que nos provem, não por uma simples negação. Opinião pessoal não pode fazer lei, mas por razões definitivas que não é possível. Eles querem apreciar os fatos espíritas com a ajuda das leis da matéria. Então que eles nos provem que alguma demonstração matemática, física, química, mecânica, partindo do princípio da existência e da sobrevivência da alma, que o ser que pensa, o espírito, em nós durante a vida, não deve mais pensar após a morte. Não deve pensar naqueles a quem amou e não queira se comunicar com eles. Se o espírito pode estar por toda parte, é natural que queira estar do nosso lado e se comunicar. Seu perispírito, que já animou um corpo, pode utilizar, através do mecanismo do médium, as ações que lhe são permitidas. Muitas vezes o espírito utiliza até algum apelido que costumava usar com o encarnado para provar que é ele mesmo que está falando ou escrevendo. Adversários do espiritismo tiverem demonstrado que isso não é possível por razões tão patentes como aquelas pelas quais Galileu demonstrou que é o Sol que gira ao redor da Terra. Então poderemos dizer que suas dúvidas têm fundamentos. Até esse dia, toda a sua argumentação se resume nessas palavras: eu não creio, portanto, isso é impossível. Se apesar de demonstrarmos a realidade das manifestações pelos fatos e pelo raciocínio, e nem assim esses adversários do espiritismo se negarem a ver, cabe então a eles provarem que o nosso raciocínio é falso,
usando as demonstrações das leis da matéria. Mas vamos concluindo que Kardec nos alerta que cada adversário do Espiritismo é nosso irmão e cada um está num grau de evolução, que pode levar algum tempo para que ele entenda todo o processo, mas que um dia ele compreenderá